Fala, meus queridos! Tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. E se você já é inscrito, deixa aquele like, dá essa força aqui pro Mané. E se você não for inscrito, na humildade, como sempre, ó, convido a conhecer o canal e se inscrever. No vídeo de hoje a gente vai começar aí o nosso retorno do Cartola, né? 20ª rodada, o segundo turno vai começar. Mas vai ter jogos de Copa do Brasil agora, hoje e amanhã. Semana que vem tem jogos importantes de Libertadores, então todo cuidado é pouco. Mas temos boas peças aí pra ver sim. Sem perder muito tempo, bora lá pro Vitão. Vamos lá então, gente. Essa aqui foi a pontuação do time principal do canal, 89.19. Boa pontuação? Mais ou menos, como dizem, né? Eu sempre digo, você tem que ver a sua pontuação de acordo com as ligas que você disputa. Aqui foi, ó, um sobe e desce danado, então por isso que eu falei que foi mais ou menos. Mas teve aqui um ponto crucial aqui na nossa escalação. Eu com medo da minutagem do Pedro, né? Acabei botando paixão aqui, mas se o Pedro tivesse aqui, esse time passava de 100 pontos tranquilamente. De maneira geral, foi muito bem escalado. Muita gente reclamou do Hulk, mas apesar de tudo ainda entrega pontos, né? E o Rato bem demais na média básica, né? A Arrascaeta dando assistência, enfim. A dupla de zaga aqui, o Murilo quase que imita junto com o Gomes. Foi boa assim a pontuação. Inclusive, se vier aqui no Instagram, quem não segue lá, ó, quer seguir, vai ser muito bem-vindo também. Chegamos aos 20k. Agradeço todo mundo aí de coração, tá? É por aqui no Instagram que a gente abastece as informações para a rodada, ó. Raio-X da rodada, ó, os melhores ataques e as melhores defesas para se escalar contra esses times aqui, ó, que são os piores ataques e as piores defesas, né? Confronto histórico para quem quiser, né, se basear um pouco aí, né, com um peso menor da rodada, tá? É por aqui também que a gente bota o desempenho dos times do canal. Novamente, pela segunda rodada consecutiva, quem imitou foi o nosso time de bons e baratos, né? O principal foi 89, de valorização valorizou 5.99 cartoletas. Perdeu aí algumas posiçõezinhas, mas ainda tá entre os top 200 nacionais aí, né? Minha intenção é ficar entre os top 100 nacionais, que é difícil, certo? Ó, e o time de bons baratos mitou por quê? Porque tava aqui, ó, com o Pedrão de capitão, né? E seguimos a rodada do bons baratos aqui, ó. Dobramos o Flamengo, Fluminense e o São Paulo. Luciano deu ruim, muita gente ficou chateada que o Luciano perdeu pênalti, gente, mas era o cara certo a ser escalado, tá? Tinha uma sequência grande de jogos, fazendo gols, é o batedor oficial de pênalti do São Paulo, certo? Por hora. Então, é do certo, tá? Vou aproveitar a oportunidade aqui, ó. Esse daqui foi o campeão, né? O Pirata 7 do Edson, né? Parabéns aí ao Edson. Ganhou o primeiro turno da Liga Anual do Mané, que é diretamente do Cartola, né? Uma liga mais complexa, uma liga clássica com várias premiações. Esse daqui foram os 5 primeiros que ganharam, eu publiquei, certo? Já no Ligas Club aqui, ó, os vencedores do primeiro turno, certo? Esses foram vencedores e o Edson novamente levou. O Edson tá bem demais, né? Parabéns, Edson. Inclusive, se a gente botar aqui, ó, opa, tem a posição do 11º ao 20º, tá? Quem quiser brincar aqui, ó, inclusive aqui não consegui, não, porque agora fiquei, como é que se diz? Porque aqui tem outra paginazinha, tá? Aqui eu não tô conseguindo, mas era pra passar pro lado. Aqui, ó. Mané burro. Tá aqui, tá? Então vai até o 20º. Quem quiser brincar aqui, ó. Ligas Club, um clube de ligas. Tem lá o Zordão, a Cardone, o Parciais. Vários influenciadores, vários aplicativos. Tem ligas no Ligas Club. Tem link logo abaixo na descrição, certo? É só clicar aqui, ó, em Ligas do Mané. Pra rodada 20 aqui, ó. Já tem 6 pagantes, certo? Tá dando em média aí, ó, de 100 a 150 times, certo? Mais R$1.000 de premiação aproximadamente. Como eu falei ali, ó, a rodada de turno terminou. Deu mais de R$2.400 de premiação, quase 2.589, né, participantes. E está aberta aqui, ó, a do segundo turno, tá? Quem quiser brincar, tem mensal também. É muito legal, é só vir aqui se inscrever, certo? Ligas Club, super confiável. Se não fosse, eu não mudava a minha plataforma do Ligas do Mané pra lá, tá certo? Mas vamos lá com nossa escalação. Vou botar aqui, ó, casa fora, os últimos 5 jogos, goleiros. Inclusive, tá? Nosso querido Catimba Stats ou States também tá na promoção aí, certo? Pro segundo turno, até anotei aqui onde é que tá no papelzinho. R$47,90, tá? Para ter acesso a toda a plataforma, colocando o cupom Mané Cartola ganha 10% de desconto. Tem um link logo abaixo na descrição. E esse ano aí o Catimba tá com plano de sócios, certo? Onde você é direcionado para um grupo do Telegram, onde é abastecido lá de informações com vários times de regularidade, vários times de tiro curto, time de patrimônio. Inclusive eu tenho um time meu lá, o Zordão tem, enfim, tem time de influenciadores lá também para regularidade. Certo? Tá R$59,90, baixou o preço também para todo o segundo turno, colocando o cupom Mané Cartola ganha 10% de desconto. Link logo abaixo na descrição. Ah, e antes que eu me esqueça, tá, gente? Depois eu vou passar para todo mundo aí
e vou mostrar como é que tá aqui em casa ficando, né? Porque pra quem não sabe aqui, ó, eu sofri uma ação demolitória aqui e duas semanas depois recebi o alvará, tá? Então quem quiser aí participar da ação entre amigos pra me ajudar aqui, ajudar minha família, certo? E eu tenho maior umidade pra pedir porque realmente fiquei zerado, a obra tava praticamente pronta. Tem link logo abaixo na descrição, esse aqui é o WhatsApp da minha esposa, certo? R$10 aí por bilhete, concorre a uma TV 4K, tá? Ultra HD, aquela Super Slim 50 polegadas. Ah, mané, mas eu sou lá de Pernambuco, eu sou do Amazonas. Não tem problema, gente. Manda entregar, tá cheio de loja de varejista por aí, Magazine Luiza, Americanas, enfim, é só dizer a loja que tem na sua cidade e eu compro e mando entregar direto na sua casa, tá? Então quem quiser ajudar, ah, mané, mas o que aconteceu? É só vir aqui, gente, olhar aqui o vídeo, tá? Que eu explico melhor, certo? Mas vamos lá. Bola pra frente, deixar essa tristeza pra trás aí e vamos que vamos aí para nossas estatísticas. Os últimos 5 jogos, casa fora, porque aí você vai mostrar fotografia do campeonato. Quem vem pontuando demais assim, ó, com os goleiros em casa é América, Flamengo, Corinthians e Santos. Mas aqui, ó, o que me chama muita atenção é a quantidade de pontos que o Botafogo vem cedendo para goleiros adversários. Inclusive, gente, se botar aqui, ó, isso aqui é muito fácil. Vou mostrar por aqui, tá? Ó, base. Quais são as melhores defesas jogando em casa? Olha só a quantidade de gols que o pessoal vem tomando. Quem tomou menos gol em casa? Flamengo, 4 gols até agora, e Corinthians. Então, meu amigo, não adianta inventar para essa rodada. Defesas são Flamengo e Corinthians, tá? Inclusive aparecem aqui, ó, no raio-x da rodada. Você vem aqui, ó. E defesas com menos gols. Corinthians tomou apenas 1 gol nos últimos 5 jogos em casa. Flamengo apenas 2 gols nos últimos 5 jogos em casa. Essas são as melhores defesas. E essa é a quantidade de SGs que eles vêm conquistando nos últimos 5 jogos de acordo com o mando de campo. Olha só. 4 do Corinthians e 4 do Flamengo. Dá pra apostar em uma outra peça do Palmeiras? Claro que dá. Palmeiras aqui, ó, vai enfrentar um adversário chato. Mas, queira ou não queira, o Palmeiras é o melhor visitante e a defesa menos vazada fora de casa. Sofreu apenas 4 gols disparado fora de casa, é a melhor defesa para se escalar. Tá? Fora outras opções aí, né? Que a gente tem aí correndo por fora, que a gente vai ver que são jogadores que estão pontuando muito bem mesmo sem o SG. Certo? Então temos algumas defesas aí que vale a pena? Temos. E realmente me chama muita atenção aqui, ó, o Botafogo como vem cedendo, tá? Ó, o Corinthians aqui, ó, é o melhor mandante, uma média de 0,33 gols sofridos. E o Botafogo é um visitante chato, é o terceiro de maneira geral, mas deu uma caidinha, tá? 1 gol feito fora de casa de maneira geral. Ó, percebam que nos últimos 5 jogos aqui, ó, cedeu 3 SGs, Botafogo. E o Corinthians conquistou 4. Tá? Perdeu apenas um SG contra o Curitiba. Certo? Então, ó, defensivamente é Corinthians e Flamengo jogando em casa, tá? Isso aí com toda a certeza. Então, partindo desse princípio aí, ó, pelo cruzamento de scouts aqui em pontuação média conquistadas cedidas, o Cássio, segundo melhor goleiro do Cartola em média geral, vale muito a pena. Tem uma média de 6,89 em casa em 9 jogos. E olha o Cássio em casa, né? Tudo bem, muito por causa do SG, mas mesmo quando ele perde SG aqui, ó, 3 pontos, 4 defesas contra o América, 3 defesas contra o São Paulo, 1 a 1. Aqui fez 3 defesas contra o Curitiba, tá muito bem o Cássio, inclusive muito desses SGs, o Corinthians deve a ele pelo desempenho dele em casa, tá? E o Botafogo como é que tá, mané? Olha a quantidade de pontos que o Botafogo cedeu aqui pro João Paulo. 10 defesas, 10 defesas, por quê? O Botafogo precisa ganhar, né? O Botafogo tá ali, ó. Não tá na zona de rebaixamento, mas tá no meio de tabela onde a coisa tá muito disputada, certo? Então realmente aqui, ó, vem cedendo muitos pontos. Sei que se tomar um gol, dificilmente vai ceder ponto, porque o Botafogo não é um time de ceder pontos quando tira o SG do adversário. Mas com certeza o Cássio é uma das melhores opções para rodada, tá? E se a gente voltar aqui, ó, o Avaí também cede bastante, tá? O Cavicchioli não é de todo ruim, não. Ó, vamos dar uma olhadinha no Avaí. O problema é o América, né? Ó, o América tá uma média de 1 gol sofrido em casa. Certo? O Avaí, uma média baixíssima fora, um dos piores ataques fora de casa, 0,44. Olha só o Avaí, cedeu 3 SGs consecutivos nos últimos jogos. O América que tá com dificuldade de segurar SG, ó. Só segurou 2, certo? Mas mesmo assim o Cavicchioli vale a pena, porque sempre falei bem dele. Tecnicamente é um bom goleiro, tá? Voltou agora faz pouco tempo, tem média de 4,07 em casa em 3 jogos. Tá? E, ó, e mesmo sofrendo aqui, ó, perdendo SG, fez 4 defesas contra o Palmeiras, 4,2, tá? É um goleiro que dificilmente vai te deixar na mão, vai deixar de pontuar. E o Avaí, ó, gente, nos jogos aí, ó, cedeu bastante pontos nos últimos 2, tá? Mas assim como o Botafogo, ó, também sei que se o Cavicchioli perder o SG, dificilmente vai fazer uma boa pontuação, porque o Avaí não é um time de atacar tanto assim fora de casa, certo? Dos times que vão jogar em casa, quem é que tá cedendo muito ponto aí, ó? América, tá? Mas o Avaí não conquista muito. Quem é que mais conquista pontos fora de casa? A defesa menos vazada, Palmeiras. E aqui o Everton vale a pena? Vale a pena, porque o Ceará é um time que ataca bastante. Só que é um dos que menos cede ponto, tá? Deve ser um dos goleiros mais exigidos para a rodada. O SG é viável? Claro que é, a melhor defesa jogando fora de casa. Mas é um pouco difícil, tá? 5,86 em 7 jogos. Mas olha só as pontuações do Everton fora de casa. Quando ele conquistou o SG, ele faz geralmente 3, 4 defesas aqui, ó, tá? Vai fazer 5 aqui, ó, contra o Fortaleza.
né? E de maneira geral tem boa pontuação. O adversário é que é osso duro, ó. Mas não negativou ninguém até agora. Por quê? Porque é um time que ataca dentro de casa. Vamos dar uma olhadinha aqui no desempenho aqui, ó. Ceará. Vamos ver o Ceará como é que tá em casa. O Ceará era o pior visitante, melhorou nos últimos jogos, tem média de 1.11, faz gol em casa. Mas o Palmeiras é o melhor visitante, uma média de 0.44 apenas de gols sofridos fora de casa. Olha o Palmeiras fora de casa, 3 SGs. E o Ceará cedeu 2, né? Então existe uma pequena perspectiva de SG aí, o Palmeiras fora de casa. Inclusive, se eu fosse aqui, ó, verificar por SG, tá? Porque por pontuação aqui, ó, Cássio é o melhor cruzamento scout, tá? Cavicchioli vale a pena pela quantidade que vem conquistando o América e pela quantidade principalmente que o Avaí cede, tá? Tem outros bons goleiros, tem o Santos, tem o JP, claro que tem, nós vamos ver todos eles, mas vamos ver primeiro o saldo aqui para explicar para vocês o que eu tô querendo dizer. Percebam, nos últimos 5 jogos, como eu falei aí, ó, 4 SGs pro Flamengo e 4 pro Corinthians. Atlético Goianiense não cede quase nada? Não, é um time perigoso fora de casa, mas o Flamengo do Dorival tá muito bem defensivamente em casa, tá? E o Botafogo cede alguma coisa assim como o Avaí, ó. Quem é que mais cede? Juventude. E aqui correndo um pouquinho por fora o Bragantino. Por que correndo um pouquinho por fora o Bragantino, mané? Porque o Bragantino anda tomando uns golzinhos em casa de bobeira. Mas tem uma média menor de 1 gol aqui, ó, 0.90. E o Juventude é o 15º melhor visitante, traz pra frente o 5º pior. 0.89 gols feitos. É um time de fazer poucos gols fora de casa, olha só. Não fez contra o Flamengo, não fez contra o São Paulo, não fez contra o Corinthians. Quando pega uma boa defesa em casa, costuma ter dificuldades em não fazer, ó. Cedeu 3 SGs. O Bragantino, ó, que só conquistou 2. Então, assim, ó, olhando isso, tá? Pra SG, Flamengo e Corinthians, muito, muito viável. Correndo por fora, mané. Palmeiras e Bragantino, tá? O América ainda tem minha certa dúvida, mas talvez possa ser o 5º SG aqui, ó, tá? Pode ser, pode ser. O resto aqui eu acho que sai gol pros dois lados, certo? São jogos mais pegados, com defesas não tão consistentes assim, certo? Então temos alguns bons goleiros aí pra rodada? Temos alguns bons goleiros. Inclusive, se a gente botar aqui, ó, defesas, a gente vai perceber aqui, ó, que o JP é o goleiro com maior número de defesas, segundo. E o Tadeu é o primeiro, certo? Só que o Curitiba não cede quase nada e o Fluminense cede um pouco mais. Mas são goleiros muito bons tecnicamente. JP, principalmente em casa, cresce demais. 5.72 em 10 jogos. Olha só, estourou quando o Botafogo fez 15 pontos. Olha as pontuações de JP em casa. E olha que o Santos aqui, ó, segurou só 2 SGs aí, ó, nos últimos 7 jogos, tá? Então JP também tem que ficar de olho. O Fluminense que é meio fura-olho aí, ó. Mas por ser um time ofensivo, cede uns pontinhos, tá? Cede uns pontinhos. É um goleiro de risco? É, o Fluminense tá na ponta da tabela, querendo, né, se manter lá e ganhar algumas posições. O Fluminense tá vindo pra disputar o título se continuar assim. Mas, o Lisca agora, a gente sabe como é que é o Lisca, né? O Lisca é doido, né? Então o JP tem uma perspectiva boa. E o Tadeu, não posso deixar de falar do Tadeu pela quantidade de defesas que vem fazendo em casa, tá? Inclusive, o Goiás na Serrinha é chato pra caramba. Já tô antecipando. O Pedro Raul vai estar no meu time. 4.58 em 9 jogos, tá? Olha só o desempenho do Tadeu para um time que só segurou um SG também nos últimos 7 jogos em casa. Igual o JP, tá? Muito parecido, tá? São dois goleiros tecnicamente muito bons. Ó, e o Curitiba, ó, não cede aquela quantidade enorme de pontos, mas de vez em quando dá uma mitadinha aí, ó. Mitou o Ronaldo, né? Vem cedendo uns pontozinhos aí, ó, mesmo tirando o SG do adversário. São dois times que eu vejo com uma perspectiva baixa de SG, né? Mas, quem sabe pode dar certo, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui no Goiás, aqui, ó, que isso vai servir também para ataque. Olha só, o Goiás tá com uma média de 1.33 em casa, mas sofre muito gol, 1.22, o que faz o Tadeu baixar a média. 0.89 de gols feitos, é o pior visitante da competição, tá? O Curitiba. E olha a quantidade de gols sofridos, média de 2.33. Se a gente pegar aqui, ó, a gente vai ver aqui, ó, que foi a defesa que mais sofreu gols, tá? Nos últimos 5 jogos, jogando fora de casa, é o Curitiba. Por isso que eu vou botar o Pedro Raul no meu time, tá? Por isso que eu vou botar o Pedro Raul no meu time, mesmo porque, ó, o Goiás não cede SG, tá? Não cede SG. E o Juventude é o segundo que mais toma gol, tá? E o Bragantino aqui, ó, ele é o 4º que mais faz. Por isso que eu queria dobrar o Flamengo na frente, mas tô cabreiro em deixar alguém do Bragantino atrás, tá? Sem contar essas questões de Libertadores semana que vem, podem poupar, né? Tem que ficar de olho nisso aí, certo? Deixa eu ver aqui, vamos voltar um pouquinho agora aqui. Nosso cruzamento scout. E dos times que mais cedem defesas aí para goleiro jogando fora de casa? Palmeiras. Claro, melhor visitante, ataca bastante, certo? E aqui quem quiser dar uma escada no João, né? No nosso querido, onde é que tá ele aqui? João Ricardo, tá? E não vem com desempenho tão bom assim, ó, 1.25. Não me atreveria, tá? Ainda mais pela quantidade de pontos que o Palmeiras faz fora de casa, melhor visitante. E dos times que vão jogar em casa, quem é que cede muita defesa para goleiro adversário? Santos, Bragantino, times ofensivos, ó, Flamengo, certo? E aqui se destaca muito o Ronaldo, tá? E o que tá me chamando a atenção aqui, ó,
é que o Flamengo, mesmo fazendo gols em casa, o Flamengo tá com uma média de 2, 3 gols em casa, tá? No Maracanã. Ó, 4,34 Ronaldo em 8 jogos. Ó, é um goleiro que traz pontuações pra ti, pra você, né? Mesmo perdendo o SG. Olha só fez o SG aqui nos últimos jogos contra o Fluminense. No resto, perdeu o SG em tudo. Né? Não vai bem defensivamente. O Flamengo, ó, mesmo fazendo ó, 4, 2, 3, 2, não negativa goleiro adversário. Porque cede muita defesa, ó. 7, 4, 5. É um goleiro de risco? É. Mas às vezes surpreende, pode trazer 3, 4, 5 pontinhos ali mesmo perdendo SG. Vai depender das circunstâncias da partida, tá? Deixa eu ver finalização aqui, os times que mais finalizam. Ó, realmente Santos ataca muito em casa, Bragantino ataca bastante, certo? Os times que vão jogar fora, Palmeiras. Então assim, ó, goleiros que devem ser muito exigidos, Juventude, certo? Fluminense e o Ceará. Mas aqui, ó, João Ricardo tá com desempenho ruim, o César tá com desempenho ruim também. O único que se salva aqui, ó, jogando fora de casa, que tem um bom desempenho é o Fábio, tá? O Fábio tem uma média de 4,39 em 9 jogos. Mas o Santos na Vila dificilmente cede SG, tá? Ó, e vinha muito bem, ó. Vinha muito bem nos últimos 2 jogos aí, ó. Que o Fluminense tá jogando de maneira ofensiva, faz gol e leva, né? Quer ver o Santos na Vila? Ó, time ofensivo, ó. 6 pontos. Então, Fábio, um pontinho fora da curva aí, ó. Se você quiser arriscar, pensando em defesas. Acho o SG um pouco improvável do Fluminense. Mas, de repente, pode acontecer, né? Por que eu tô falando que pode acontecer? Porque, tirando esses 2 jogos ali, o Fluminense vinha muito bem defensivamente. É o segundo melhor visitante. E aqui vai sair faísca, tá? Santos é o 6º melhor mandante. Uma média de 1,60 gols feitos. Toma pouco, 0,80. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O Fluminense aqui, ó. O Santos segurou 2 SG nos últimos 2 jogos. Tá? E vem fazendo gols em casa. O Fluminense vem fazendo gols fora, tá? Nos últimos 3 jogos. E vinha segurando SG. Então ele mudou aqui, ó. Um pouco a maneira de jogar fora de casa. Tá bem ofensivo. Acredito que isso aqui é jogo de gols pros 2 lados, tá? Jogo de gols, mas o Fábio tem um bom desempenho fora de casa. Não podia deixar de dizer isso. Certo? Vamos dar uma olhadinha em média básica aqui. Rapidamente, os goleiros de média básica. Mesmo que a gente vai ter a live no sábado, como a gente sempre tem, é meio-dia. E daí a gente fecha o time, vê mais goleiros, vê mais, né, mais jogadores, mais estatísticas. Certo? Fernando Miguel tá muito bem de média básica. Ó, o Cavicchioli tá aqui, ó. O JP, ó, o Cássio, ó, o Tadeu. Todos os goleiros que eu falei. Só não falei do Walter, mas vou falar. Média de 4,59 em 8 jogos. Vem bem dentro de casa, certo? O Cuiabá vem sofrendo pouquíssimos gols. Prestem atenção aqui, ó. Um gol, um gol, um gol, um gol, um gol. Quando não toma, segura SG. Então sofre pouquíssimos gols. Inclusive é a 3ª melhor defesa jogando em casa, tá? O time é que não ajuda muito. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no adversário. Fortaleza? É, o Fortaleza anda fazendo muito gol fora de casa, né? Ó, olha só. Só aqui o Rafael Williams realmente que deu uma mitada aqui, ó. Porque deu assistência, tá? Se tirar a assistência dele, mas faria 6 pontos de qualquer maneira. Mas aqui, ó, o Fortaleza fora de casa é um dos ataques mais fura-olho como visitante, tá? Ó, média de 1,22. Mas o Cuiabá toma poucos gols, 0,67. A gente viu lá, ó. O Cuiabá toma poucos gols, segurou 3 SGs. Mas olha o Fortaleza fora de casa. Tá tirando desse jeito todo mundo. Então, tem um certo risco, tem. Tô falando isso porque não é só o Walter. Tem o Joaquim Zagueiro, que é uma boa opção, que tá com muita regularidade. Tem o João Lucas, lateral, que tá muito bem dentro de casa. Tem outras peças? Tem, mas acho um jogo difícil contra o Fortaleza, tá? Tem que ficar de olho aí, acho um pouco arriscado. Então, falamos aí dos goleiros de média básica, certo? Mas dentre todos os goleiros de média básica, dentre todos os cruzamentos scouts, o que mais me chama atenção realmente é o Cássio, tá? Então, é chover no molhado? É. Vamos vender nosso time aqui, ó, que eu nem vendi. Vender nosso time. É chover no molhado, Cássio? É. Mas, meu amigo, assim, ó. Essas pontuações altas são quando ele joga em casa. Fora, como eu falei, o Corinthians não é um grande visitante, tá? Até surpreendeu ganhando de 2-1, né? Mas o Cássio não jogou. Do Galo, certo? Fora de casa. Ele não tem uma campanha tão boa assim fora de casa, mas dentro de casa, o Corinthians é o cão chupando manga defensivamente, tá? Pode sofrer gol? Pode. Mas a rodada diz que as melhores defesas para se escalar nesse momento são Flamengo e Corinthians jogando em casa. Jogando fora o Palmeiras. E depois aí correndo um pouquinho por fora, quem sabe o Bragantino pode conseguir alguma coisa aí. Ou até mesmo o próprio Cuiabá pelo desempenho, mas o Fortaleza é osso duro. Vamos lá para nossos queridos zagueiros. Ó, já vou antecipar aqui, ó. Botar o Gustavo Gomes, tá? Mas é contra o Ceará, meu amigo. Não tem como deixar um cara desse fora do time, tá? Futebol é momento, tá? É momento. Meu amigo, um zagueiro que já tem 7 gols na competição, é complicado você deixar fora. Por quê? Porque mesmo que ele perca o SG, ele é um cara que tá subindo muito bem na bola aérea. O Scarpa tá com uma bola parada chata, mortal, tá? E olha só as pontuações dele. Mané, de vez em quando ele é negativa. Paciência, mas olha as estouradas aqui, ó. 9, 6, 22. Fora de casa, 9, 8, 13. Compensa demais. Vem fazendo muito gol. É um risco você deixar um cara desse de fora. Ceará cede. Time ofensivo costuma ceder pontos para zagueiros adversários. Pelo menos em desarmes, ó. E realmente é um time que negativa poucos zagueiros, tá? Apesar de tirar muito SG jogando em casa.
Mas vamos lá, o cruzamento scout, né? Para ter uma visibilidade melhor aí dos nossos zagueiros, mas antecipei porque um cara como Gustavo Gomes deixar de fora no momento é difícil, tá? Gustavo Gomes, nesse momento no Cartola, tá naquela pegada do Jeromel há uns anos atrás no Grêmio, do Cuesta há uns anos atrás no Inter, que são zagueiros que a gente não pode deixar de fora, tá? Lá então, quem vem conquistando muito ponto em casa com os seus zagueiros, quem são? Santos, Cuiabá, Corinthians e Flamengo, certo? Só que os adversários aqui, ó, o Santos, o Fluminense não cede quase nada. A gente viu ali realmente que o Fluminense é um time muito ofensivo fora de casa, tá? O Botafogo cede um pouco mais. E o Corinthians é a defesa menos vazada jogando em casa. O Atlético Goianiense cede um pouco mais. Mas apesar de estar pontuando assim, ó, os zagueiros do Flamengo, que a princípio devem jogar, mas é muito cedo pra isso. Onde é que tá aqui? Vamos no Joga 10 News aqui do Camilão. Ó, inclusive, ó, quem vai jogar aqui é o Léo Pereira e o Davi Luiz. Mas é muito cedo ainda, tá? Foi atualizado dia 25. Ainda vai atualizar essa semana. A gente tá escalando meio que no escuro. Mas estamos vendo as estatísticas, tá? Que é o mais importante. Certo? Inclusive aqui, ó. Cabe uma ressalva. Parabéns ao Camilo. Sempre dando cara a tapa. Né? Teve outros influenciadores também que criticaram muito essa rodada. Meu Deus, essa rodada foi uma rodada louca. Louca de scouts. Muito scout não entrou. Muito scout demorou um dia pra entrar. Tá? Terminou a rodada. Alguns scouts não foram dados. Scouts claros. Ah, pô, Cartola, pelo amor de Deus. Vocês têm um produto sensacional na mão. Vocês têm uma comunidade com mais de 1 milhão de pessoas. Sei lá quantas jogando. Certo? Pelo amor de Deus, dá jeito nisso. Será que é tão difícil contratar uma pessoa só para cuidar disso? Né? E para responder à comunidade quando tem dúvidas? Né? Vamos facilitar os tutoriais. Não inventa muita coisa. Ah, a bola desviou. A trajetória não sei o que. Não, se o cara tem toda a assistência, dá assistência, pô. Né? Dê um desarme. Marca aquele desarme, grava aquele vídeo, porque se tiver um parecido dá igual. É tão fácil, não complica, pô, facilita. Daí depois a gente, alguns influenciadores ficam criticando e a gente é chato. Eu já expliquei pra vocês. Seu amigo é aquele que chega e fala coisa na sua cara. Ele gosta de você, tá? Aqueles que não falam nada, passam a mão na sua cabeça, não são seus amigos, tá? Então a minha posição é exatamente que nem a do Camilo e de outros influenciadores. Criticar o game pra melhora dele, tá? Porque quem faz vista grossa, seu bem não quer, tá? Mas vamos lá. Quem é que vem cedendo muito ponto além desses times que conquistam? Quem vem cedendo muito ponto para zagueiro é o Curitiba, tá? É o Curitiba. Mas parar para pensar aqui, ó. Danilo Cardoso, né? Só tem um jogo, pontuou bem tudo. Mas se você botar aqui, ó, os zagueiros do Goiás, né? Você vai perceber que não tem um grande pontuador assim, ó. O Ian Souto, por exemplo, 0,97 em casa. É complicado você escalar assim, esperando um SG ou esperando o adversário que cede muito ponto. Não, você tem que ir no equilíbrio. E nesse equilíbrio aqui, ó, qual que chama mais atenção? Corinthians, certo? Por quê? Porque é o que mais conquista e o Botafogo, dos times que vão jogar contra os times que mais conquistam, é o que mais cede aqui, ó. 3,98, quase 4 pontos. Não chega perto do Curitiba? Não. Mas infelizmente é isso, a gente tem que jogar de acordo com o jogo, certo? Então assim, ó, zagueiros de Corinthians, pra mim, são as melhores opções pra rodada, né? Tem o Raul Gustavo, tá bem em casa, 5,98 em 9 jogos, certo? Fez inclusive aqui, ó, uma assistência e um gol, que manda a minha língua, que eu disse que ele era de média básica, assim, baixa, que ele não era um cara de desarmar muito, e era muito dependente de SG, mas jogando em casa, não tem o que fazer. Realmente é o Corinthians e o Botafogo aí, ó. Olha a quantidade de pontos que o Botafogo vem cedendo nos últimos jogos. Vinha negativando? Vinha. Mas aqui, ó, vamos pegar aqui, ó. 16ª rodada, 18ª, os últimos 2 jogos do Botafogo, vem cedendo os pontos sim, tá? Vale a pena? Vale qualquer um dos dois, tá? Mesmo ele tendo feito gol e dando aquela assistência, eu acho o Gil melhor na bola aérea, tá? 4,33 em 7 jogos, ó. E o Gil deu umas negativadas aqui, mas nos últimos jogos até que vem pontuando razoavelmente bem. A questão é assim, ó, que são 2 zagueiros que dificilmente vão conseguir pontuar bem se não for com gol, tá? Porque não são grandes ladrões de bola. Até que o Gil desarma alguma coisa aqui, ó, 3-3-2, né? Mas quem tá mais regular nesse momento, um momento um pouco melhor, eu acredito que é do Raul Gustavo, certo? Outros times jogando em casa que vale a pena, Flamengo aqui, ó, pela quantidade de pontos aqui, ó. Inclusive cede mais que o Botafogo, que o Atlético Goianiense vem cedendo. E pela perspectiva de SG. Vamos ver o Flamengo? Desculpa, gente. Ó, tá o Léo Pereira e o Davi Luiz. Léo Pereira, 5,03 em 3 jogos. Né? Aqui, ó, escalei ele, me ferrei. Pela perspectiva de SG, sim, mas ele, ó, fez 4 faltas, tomou o cartão. Um SG fez 2,6. Ele não conquistou o SG que tinha dado uma zerada. Mas não dá pra dizer que até tá com certa regularidade em casa. A questão é que ele, o Flamengo vem muito bem defensivamente em casa, segurando SGs, tá? E o Atlético Goianiense aí, ó, cede mais pontos que o Botafogo, né? Como a gente viu aí, ó, negativa menos zagueiros, tá? Então quem quiser dar uma arriscada no Léo Pereira, ou até mesmo no Davi Luiz, né? Só que o Davi tá complicado, 2,365 jogos. Tomara que ele me queime a minha língua nessa rodada, porque eu disse que o Davi veio a passeio, né? Olha as pontuações do Davi, ó, né?
Mesmo segurando o SG, não consegue passar de 5 pontos. Tem que contar que às vezes sai machucado, né? Se fosse aqui um Pablo, um Rodrigo Caio, seria melhor, né? Mas a gente não é a gente que escala, é o Dorival. E os times que vão jogar em casa, quem é que cede muito ponto pra zagueiro? O América, mas aí eu não me atreveria a botar um zagueiro do Avaí, tá? Se tivesse que escalar algum zagueiro aqui fora de casa, eu pegaria os que têm melhor desempenho, mesmo sendo contra times que não cedam quase nada, porque são zagueiros que podem te trazer um algo a mais, como o do Palmeiras e do Fluminense, tá? Por que tá falando isso, mané? Já botei ali o Gustavo Gomes, já mostrei as pontuações dele, né? Mas também vou mostrar aqui do Murilo, certo? Porque o Murilo aqui, ó, já foi o segundo gol do Murilo que foi anulado. Uma hora vai entrar, tá? O Thiago Gomes tá fazendo gol adoidado, ó, 7 gols, né? Tá bem demais. Mas o Murilo também tem uma certa regularidade, ó. 5,78 em 6 jogos. Olha a regularidade do Murilo, tá? A regularidade do Murilo. Mesmo perdendo o SG aqui, ó. Fez um gol. Aqui perdeu o SG, fez 3 desarmes, né? Tem muita regularidade porque é uma boa defesa. Se perder o SG, né? Difícil recuperar a pontuação. Mas ele é um bom zagueiro, tá? Só que o momento é do Gustavo Gomes, como eu falei. É difícil deixar um cara que já fez 7 gols na competição. Um zagueiro que tá disputando a artilharia. Certo? É complicado. Os zagueiros Fluminense também vão ter um jogo difícil? Vão ter um jogo difícil, tá? Porque o Santos em casa é complicado, mas são dois caras também com muita regularidade, ó. 4,61 em 7 jogos fora. Olha só o Nino, são zagueiros de regularidade, tá? Ó, mesmo perdendo o SG aqui, ó, uma finalização defendida, 3 desarmes, procurem zagueiros, ou você vai no Corinthians ou no Flamengo, ou você vai em zagueiro que pode trazer algo mais pra você, como o Nino, como o Gustavo Gomes. Lucas, claro, 1,13. Aqui o Lucas, se fosse o Manuel, dava pra arriscar. O Lucas pode até queimar minha língua, mas ó, jogos que ele teve ainda não deslanchou, tá? Então ficaria realmente com Nino e Gustavo Gomes. 2 pontos aí fora da curva, fora do SG, né? Que podem pontuar bem fora de casa. Inclusive, deixa eu dar uma linha aqui em desarmes. Olha só, em desarmes. Muito equilibrado, né? Mas o Goiás vem desarmando bem, mas não tem um grande zagueiro. Em segundo, aqui o Cuiabá. E daí vale um destaque, mesmo Fortaleza não cedendo quase nada, mesmo Fortaleza tirando 5 SG nos últimos 5 jogos do adversário. Porque esse menino aqui, ó, tá pontuando bem demais, tá? Tá pontuando bem demais. É o Joaquim, tá? Já começou a ficar avisado. Tem média de 10,63 em 3 jogos fora de em casa. Olha as pontuações de Joaquim. 9, 10, 11, tá? Aqui, ó, perdendo o SG 11, fez assistência. Olha fora, muita regularidade, tá? Vai enfrentar um adversário chato, difícil, tá? Que não vem cedendo quase nada de pontos aí, ó. Tirando esse 8 e esse 9, os demais aqui, ó, ou negativou, ou foi 0,8, um pontinho ou 2 no máximo. Mas o momento é do Joaquim, tá? Em termos de regularidade, talvez seja o melhor zagueiro nesse momento do Cartola em termos de regularidade. Jogando fora de casa, quem é que tá cedendo muito desarme? Atlético Goianiense, tá? E até o próprio Palmeiras, mas aqui como acredito que o Ceará não vai segurar o SG, vou ficar em stand-by, vou dar uma enxugada nos zagueiros, né, pra gente ver outros na live aí, porque realmente pra zagueiro essa rodada não tá muito fácil. Fortaleza tá muito bem, e aqui ó, o Cuiabá cede bastante, tá? Porque o Cuiabá é muito bom defensivamente jogando em casa. Uma das melhores defesas jogando em casa, ó. 0,67. Mas é um dos piores ataques também, ó. 0,78. A questão é que o Fortaleza vem tomando muito gol, ó. Vem fazendo e tomando, ó. 1,89 gols sofridos. Certo? Só segurou um SG aqui, ó. Olha a quantidade de gols que vem tomando Fortaleza fora de casa, tá? Mas mesmo assim os zagueiros vêm desarmando. Vem desarmando. E o Cuiabá aqui, ó. Tirando esse 2-0 no Botafogo, é um time de fazer poucos gols aqui, ó. Inclusive cedeu o SG pro Ceará. Ah, mas é um pontinho fora da curva que eu tô falando aí. De repente um Benevenuto. Certo? Ele vem desarmando bastante. São Paulo também vem desarmando bastante. Mas vai pegar o Atlético Paranaense em casa. Osso do Iruê aqui. Esse jogo aqui, ó. Vai sair faísca também. Certo? Inclusive, deixa eu dar uma linha aqui em zagueiro de média básica. Zagueiros. Com média básica. Ó, o Joaquim já aparece aqui, ó. O Danilo só tá com o jogo. Pedro Henrique. Muito bem. E Benevenuto. Vou falar desses dois aqui, ó. Tá? Pedro Henrique. 4,89 em 8 jogos. É outro cara de muita regularidade jogando em casa. Ah, mas vai enfrentar o São Paulo. Tudo bem. Eu sei que vai ser um jogo difícil, mas ele vem desarmando. Se botar por desarmes ali, não média básica. Ele já tá entre os zagueiros de média básica, mas se você botar desarme, ele aparece entre os zagueiros que mais desarmam. E ó, e o São Paulo, ó, negativa alguns zagueiros? Negativa. Mas na grande maioria das vezes, 7 pontos, tá? Pedro Henrique e Joaquim são dois zagueiros quase que de segurança que devem perder o SG, mas devem te entregar alguma coisa. Uma perspectiva, quem sabe, de um SG, né? Quem sabe? Acho difícil, certo? Outro zagueiro ali, ó, que eu tenho que destacar por causa dos desarmes que a gente viu que o Fortaleza vem desarmando muito fora de casa, é o Benevenuto. Mas aqui, ó, 2,98 em 9 jogos. Fora de casa, vem bem nas últimas partidas. Aqui, ó, vem bem, ó, 5,9. 3,9 perdendo SG, 7 pontos perdendo SG, ó, 5, 3 desarmes. Dá pra dar uma arriscada? Dá, mas eu sou sincero, eu prefiro ficar com o Joaquim jogando em casa, tá? Prefiro ficar com o Joaquim, ó. Mas o Cuiabá cede bons pontos sim aí, ó. É o time que mais cede alguns bons pontos, tá? Então assim, ó, zagueiros. Temos muitos? Não.
pra mim, tá bem cristalina a rodada. É zagueiro do Flamengo, do Corinthians em casa e do Palmeiras jogando fora. Nino correndo por fora, né? Joaquim, boa opção também correndo por fora. Pedro Henrique também correndo por fora. Então assim, ó, Nino, Pedro Henrique, tá? E Joaquim seriam os zagueiros correndo por fora, tirando os do Palmeiras, do Flamengo e do Corinthians. Certo? Deixa eu dar uma linha aqui em desarmes aqui, só pra confirmar. Ó, o Pedro Henrique realmente é líder em desarmes. Olha, o Marlon vem desarmando bem em 33 em 17 jogos. Deixa eu ver o Marlon, 2.93. Joaquim tá melhor, tá? Joaquim tá melhor. Deixa eu ver mais algum outro. Diego fora de casa pra desarme complicado, tomar muito falta. Ó, o já aparece aqui. Dá uma olhadinha aqui nos zagueiros do Red Bull Bragantino. Muita gente talvez vai perguntar na live, tá? Deixa eu ver o Léo Ortiz como é que tá em casa. 4.33 em 7 jogos, deu uma negativada na última. Não tá com um desempenho tão bom assim, tá muito dependente de SI, ó, 7.1, 5.1, os demais jogos ou negativa faz pouco. Prefiro os outros zagueiros que eu acabei de comentar, tá? 7.04 em 7 jogos. Natan tá um pouco melhor, tá? Um pouco menos dependente, negativou aqui, ó. Mas se fosse para escolher um zagueiro Bragantino, por exemplo, eu iria no Natan. Então vimos aí alguns bons zagueiros. Vimos, tá? Mas eu vou fazer o feijão com arroz, vou com o Gustavo Gomes, deixar ele de fora nesse momento é um perigo. O homem tá fazendo gol adoidado, tá? E vou com o Raul Gustavo, tá? Vou com o Raul Gustavo. Pela quantidade de pontos aqui, ó. Como é que tá? Pontuação média. E o Corinthians vem fazendo em casa, certo? É o time que mais pontua em casa. Pelos SGs conquistados aqui também, ó. Que eu já mostrei, ó. Flamengo e Corinthians, certo? E o Botafogo cede um pouco mais que o Atlético Goianiense. Ó, o que eu falei dos zagueiros Bragantino correndo por fora, ó. Porque o Juventude cede, ó. Tá? Mas eu preferi ainda os zagueiros do Flamengo e do Corinthians, tá? Mas o Bragantino não é de todo ruim em casa, não. Correndo um pouquinho por fora aí, como eu falei, ó. Zagueiros do Palmeiras, pela quantidade de SGs que vem conquistando, mas o Ceará não cede quase nada. Joaquim aqui bem demais, Pedro Henrique e aqui o Nino, tá? Deu. Pra mim é esse de zagueiro, tá bem enxugadinho. Temos aí 8, 9 zagueiros no máximo aí pra rodada. Estourando 10 já é demais, certo? Então aqui, ó, por enquanto tô indo com o Raul Gustavo e com o Gustavo Gomes, tá? E com assim estou dobrando o Corinthians. Melhor defesa jogando em casa. Vamos botar aqui laterais. Já vamos deixar aqui prontinho todos. Vamos voltar aqui, ó, zagueiros. Tirar, botar laterais. Pontuação média conquistada e cedida, porque geralmente lateral tem mais opções. Laterais que vem pontuando muito bem em casa, disparado Flamengo, tá? Atlético Goianiense não cede quase nada? Não, não cede quase nada. Mas continua ainda com as minhas convicções. Os dois melhores times para escalar defensivamente é Flamengo e Corinthians. Corinthians não conquista muito? Não, conquista bem, tá? Tá aqui é o quarto que mais conquista, né? E o Botafogo o segundo que mais cede. Então aqui, ó, Flamengo e Corinthians para laterais são boas opções. A questão é a seguinte, primeiro, tem que saber que time o Corinthians vai. O Corinthians anda fazendo revezamentos laterais, tá? Então eu vou ver poucos aqui, ó, 5.93 em 9 jogos. O Piton caiu bastante, mas o jogo é propício. Por quê? Porque o adversário, olha só, o Botafogo cede demais, então o jogo é propício. Então assim, ó, por mais que eu não vá escalar no time principal, no bons baratos ou no valorização, vai ter lateral do Corinthians, tá? Já tô até antecipando. Aqui nós temos algumas dúvidas, vamos deixar para ver na live, tá? Tanto Wagner quanto Rafael Ramos, bons laterais, desarmam, tá? Muita regularidade. Rafael Ramos, 6.78 aqui, ó. Negativou na última, mas é um cara de muita regularidade. E o adversário cede ponto, certo? Wagner voltou agora, mas é um bom lateral, todo mundo sabe pra cartola, 3.90, tá? E tá engatinhando, tá? Mas olha só, não negativo, é um cara que voluntarioso, desarma, sofre falta, chega na frente, bate algumas faltas, bola aérea, né? Algumas bolas paradas, então vale a pena, certo? E claro, e pra mim os meus preferidos entre os dois times seria o Flamengo, tá? Por mais que o Atlético Goianiense não ceda tanto. Por quê? Porque o Rodinei é ofensivo, 7.54 jogos. Olha só, ele jogando em casa de maneira ofensiva aqui, ó. Tá? Deu assistência e ainda desarma, né? Porque ele é um cara pegador. Atlético Goianiense cede que nem o Botafogo? Não, não cede que nem o Botafogo, mas cede os pontinhos aí, ó. Tá? Então eu tô convicto que os melhores laterais, devido ao cruzamento de scouts e a possibilidade de SG, são sim os laterais de Flamengo e Corinthians. Ah, mas é o Luan Cândido. Calma, vamos falar do Luan Cândido. O Luan Cândido é um caso à parte. Tá pontuando mesmo sem SG, tá fazendo gol, bate falta. Outra coisa, certo? E dos times que vem cedendo muito jogando fora de casa para lateral, Avaí. Mas os laterais aqui, ó, do América não vem pontuando tão bem, né, quanto os laterais do Flamengo, por exemplo. Né? Por exemplo, Patrick, uma olhadinha, ó, 3.11, olha só. Né? Negativo apenas uma vez, é um cara que dificilmente negativo, o adversário é um adversário que cede bastante, né? Então se você quiser diferenciar e arriscar aí, ó, um lateral do América, olha só a quantidade de pontos que cede o Avaí para lateral. Deu uma negativada aqui, ó, o Arthur Henrique pro Jefferson. Deu, mas de maneira geral, principalmente aqui, ó, nos últimos 2 jogos, vem cedendo muito ponto, tá? Mas repito, prefiro os laterais do Corinthians, tá?
ou até mesmo os laterais do Flamengo. 2.96 em 8 jogos, oscila demais. Pode te entregar um 7.2, um 6.6 ou até mais? Pode. Por quê? Porque o Avaí cede bastante, tá? Mas na verdade não conquistam quase nada. Então eu prefiro ficar aqui com esse equilíbrio aqui, ó. Certo? Ou até mesmo aqui, ó, do Bragantino. Tá bem equilibrado aqui, ó. Por quê? Porque o Juventude é o terceiro time que mais cede. E aqui, gente, tem um cara aqui, ó, que tá acima do bem e do mal. Nesse momento, posso até queimar minha língua e queimar o cara, mas é o Luan Cândido, tá? 7.25 em 8 jogos. Olha, tá pontuando em casa e fora. Olha só fora. Em casa. 3.4, 15, 4.1, 5, 13, 3, 5. Isso é porque o Bragantino vem perdendo alguns SGs aí, ó. Perde mais do que conquista. Se fosse uma defesa como o Corinthians, por exemplo, que sofre poucos gols em casa. Nossa, o Luan Cândido tava estourando. Era mais de 10 pontos todo jogo em casa. Certo, ó. Querendo ou não queira, o Juventude aí, ó, oscila entre negativar alguns laterais e ceder pontos, mas também quando dá pra ceder, tá de baixo, tá? 18, 12, né? Cede mais pra lateral direito? É verdade. Cede mais pra lateral direito. Mas o Luan Cândido, como eu falei, é um caso à parte, ele tá pontuando por si só. É um cara que não depende de média básica, não depende de SG e tem média básica. Finaliza, faz gol, chega bem à frente. Cara muito alto na bola aérea, faz alguns desarmes. O Aderlan, 4.41 em 7 jogos. Ó, se quiser dar uma diferenciada nessa rodada, por quê? Porque o adversário cede mais para lateral direito. Talvez o Aderlan pode ser uma boa realmente, mas eu prefiro ficar com o momento do Luan Cândido, por exemplo. Falando em momento, se a gente pegar o cruzamento de scouts aqui, ó, jogando fora de casa, o time que mais conquista pontos com laterais jogando fora de casa é o Palmeiras. E eu sempre falei aqui nos vídeos, na live, lateral ofensivo se escala em casa, lateral defensivo se escala fora. E o Marcos Rocha, fora de casa, é o melhor lateral no momento do Cartola para se escalar fora, tá? 10.88 em 6 jogos. Olha o Marcos Rocha fora de casa. 12, 13. É um jogo difícil. O adversário é chato, né? Jogando em casa? É, ó. Cedeu poucos pontos, negativou. Cedeu 6.5 mais e 13.2 aqui, ó. Cedeu bastante para poucos laterais. Na grande maioria das vezes, cede pouco, tá? Cede pouco. Mas o Marcos Rocha está que nem o Luan Cândido, tá? Tá pontuando muito bem fora, independentemente de SG, certo? Inclusive, assim, ó, os times que mais cedem em casa é o Bragantino e o América. E aqui o Avaí eu não tenho coragem, mas o Juventude, mesmo perdendo SG, é outro cara também que tá fora de série, tá? Se a gente botar aqui todos aqui, ó, o nosso querido, onde é que ele tá? Ah, ele deve estar suspenso. Vamos dar uma olhadinha aqui do Juventude, é o Moraes. Quer ver como o Moraes tá suspenso? Não viu o jogo do Juventude, não dá pra ver todos. Não, o Moraes tá aqui, ó. 4.47 em 4 jogos. Ó, e fora de casa 3, 6, 9. Entrega pontos. O Moraes eu prefiro ele em casa, tá? Mas ele é um cara bom pra cartola. Só não está melhor porque o time não ajuda ele. Certo? Inclusive, aqui em média básica pra lateral. Tem muito lateral pra rodar, gente, tá? Tem muito lateral mesmo. Certo? Ó, o Brits tá com 2 jogos já pontuando bem, certo? Mas vai ter um jogo difícil. Moraes, ó, média básica. Ó, Rodinei, Luan Cândido. Samuel Xavier e Piquerez muito bem também. Vamos ver o Piquerez. Piquerez fora de casa, 4.65. Em casa pontua melhor, 7.40. Inclusive, ele pontua melhor que o Rocha em casa. Então, eu prefiro o Piquerez em casa e o Marcos Rocha fora. Mas fora de casa não dá pra dizer que é um cara que se jogar fora, tá? O Piquerez. Porque o sistema defensivo do Palmeiras é bom. Outro lateral que está numa fase muito boa é o nosso querido Samuel Xavier. Mas ele tá melhor em casa, 7.60. Fora, 4.09. Mas também não é de se jogar fora, ó. Fora de casa, ó. 3, 2, 7, 5. Esses laterais vêm entregando pontos, tá, gente? Vêm entregando pontos. Mas se você gosta de escalar atrelando pontuação com SG, por exemplo, que são 5 pontos a mais, cara, lateral do Corinthians e do Flamengo, tá? Correndo um pouquinho fora, Palmeiras jogando fora de casa, Bragantino em casa, né? E talvez o Cuiabá. E aí, talvez o Cuiabá entra aqui, ó. Outro lateral que vem muito bem, tá? Jogando em casa. Que é o nosso querido, onde é que ele tá aqui, que ele apareceu aqui quando eu fui descendo. Eu vou botar aqui do Cuiabá. João Lucas, tá? Ó, o João Lucas aqui, ó. Em casa ele tá com uma média de 5.04 em 7 jogos. Ó, 3, 16, 8, 9. Tá bem, tá? Então vejam quantos laterais... O problema é o Fortaleza que tirou 5 SGs nos últimos 5 jogos. Faz gol todo jogo fora de casa, né? Então vejam quantos laterais a gente viu, né? De maneira geral, laterais do Flamengo, do Corinthians, Luan Cândido, até o Aderlan pode dar certo, né? Aqui, ó, o João Lucas, né? Piquerez, Marcos Rocha, principalmente Marcos Rocha. O Nino tá bem fora de casa, certo? Moraes pontua bem sem SG. Gente, tem muito lateral, tá? Podemos até ver outros, né? Na live, mas aqui não dá pra ver todos, tá? Inclusive, eu tô pensando em fazer o vídeo de bons baratos lá pra quinta-feira, porque o Cartola tá demorando demais
Pra liberar também o mínimo pra valorizar. Ô, Cartola, pô, brincadeira, gente. Esse mínimo pra valorização tinha que estar disponível já aqui, ó. Eu sou pró, pô. Tinha que estar aqui já. Tá entendendo? Isso dificulta o trabalho dos influenciadores. Né? Isso tira a credibilidade de vocês. Porque parece que o cálculo tá sendo feito na mão. Não é uma coisa programada, automática. Tá? Pô, pelo amor de Deus. Se ajudem. Ajudem a gente que a gente ajuda vocês. Certo? Mas vamos lá. Laterais, queria ir muito com o Marcos Rocha, tá? Tô me coçando, mas eu não vou ignorar o fato do Luan Cândido estar muito bem, certo? Pontuando mesmo sem SG e realmente tem uma pequena perspectiva de SG, porque o Juventude vem cedendo SG fora de casa, tá? Meu outro lateral vai ser o Rodilindo. Todas as vezes que eu escalei ele não me decepcionei em casa, espero não decepcionar. Minha vontade aqui era dobrar Flamengo e dobrar Corinthians, por exemplo, mas tá difícil de deixar o Luan Cândido de fora. E eu aqui, ó, só se eu botasse um zagueiro do Flamengo e botasse aqui, por exemplo, um lateral do Corinthians, porque o Felipe Luiz pode até pontuar bem, certo? Se fosse o Ayrton Lucas, até escalaria, tá? Mas como o Felipe Luiz tá jogando mais defensivamente, ó, 4 pontos de média em casa, ó, 7, 0.91, ainda não deu aquela deslanchada, gosto demais dele, mas a idade tá batendo, né? Agora, se fosse, por exemplo, o Ayrton Lucas, daí eu dobrava os laterais do Flamengo, ó, 7.92 em 6 jogos, ó, 8, 6, 15, tá? Então vamos ficar de olho pra ver como é que o Flamengo vai jogar na Copa do Brasil e a perspectiva de poupar por causa da Libertadores semana que vem pra ver quais vão ser os laterais, porque isso aqui, ó, pode mudar, tá? De repente eu posso dobrar o Flamengo, vou ver ainda, tá? Mas eu não queria deixar o Luan Cândido de fora. Aliás, se fosse pra esquecer o SG, fosse pra escalar os laterais só pensando em pontuação, sem SG, meus laterais eram Luan Cândido e Marcos Rocha, tá? Mas eu tô botando o Rodinei aqui pelo poder ofensivo dele e pela grande chance aí de SG do Flamengo. Tá ficando assim nosso time por hora. Certo? E Arrascaeta, ó, não tem nem... outra, é que nem Gustavo Gomes, não tem como deixar de fora jogando em casa não, tá? Vocês viram, o Flamengo quando joga assim o Arrascaeta, é um. O Flamengo quando joga com o Arrascaeta é totalmente diferente, o homem, ele serve lá na frente. Ele bota os caras na cara do gol, ele botou o Gabigol 2 vezes na cara do gol, o Gabigol perdeu um gol, botou o Pedro mais uma, também perdeu o gol. Vive a assistência dele, o segundo gol foi dele pro Pedro. O cara é fora de série, tá? Deixar ele de fora é um tiro no pé. Mesmo que vá mal, tem que correr esse risco, certo? Vou botar aqui nossos queridos meses, então, deixar aqui, ó, tirar já do Flamengo, botar todos, né, que a gente vai conseguir ver todos. Todos que eu digo entre aspas, né, as melhores opções. Vamos voltar aqui, ó. Tirar de pontuação média, eu já vi desarmes aqui para laterais. Tô falando tanto de laterais, né, porque o Marcos Rocha desarma demais, ó. Olha só, realmente aqui, ó, o Palmeiras é o time que mais desarma com seus laterais. Aqui o Goiás desarma bastante, mas o Curitiba não tá segurando o SG. Goiás é o maior fura-olho dentro de casa, não cede SG, complicado, tá? Aqui, ó, o Bragantino série, deve ficar bom pro Moraes, certo? Aqui, ó, como tá bom pro Corinthians, como tá bom também pro Bragantino aqui, ó. Juventude cede bastante, ó. E aqui, ó, o Fluminense também cede, então a gente pode até ver os laterais do Santos na live, por exemplo. Não dá pra ver todos aqui, ó, o João Lucas como tá bom, como tá bem, certo? Então temos uma boa perspectiva aí pra laterais sim, certo? Temos aquele, o feijão com arroz, pensando no SG, e temos aqueles que estão pontuando bem demais, tá? Meias. A pontuação média conquistada e cedida para meias. Vamos lá então para nossos meias. Ó, gente, assim, ó. Mané, mas tá escalando muito jogador que vai jogar Libertadores semana que vem. Ó. Calma, gente. Muita calma nessa hora. Eu tô escalando de acordo com as estatísticas, mas a gente viu muito pontinho fora da curva. A gente viu muito jogador que tá com média básica. A gente viu muito jogador que não tá dependendo de SG. E é só trocar na hora. Fiquem tranquilos, tá? Até a live de sábado a gente vai ter uma noção de como virão os times pro final de semana. Jogando em casa, meias que vem pontuando bem demais. Atlético Paranaense, tá? E São Paulo cede uma quantidade considerável. Estaria no meu time se não estivesse suspenso, tá? Mas como ele está suspenso, vou ficar em stand-by mesmo que vai ser Opa, suspenso aqui, ó. Nosso querido Terãs, tá? Terãs está suspenso. Se ele fosse jogar, estaria no meu time. Mas como ele está suspenso, e todos os meios aqui, ó. Vitor Bueno é o mais avançado. Cidade não vem jogando tão bem em casa, então eu prefiro que os meios do Flamengo. Ó, 3.90 em 2 jogos. É de se jogar fora? Não, não é. Mas vai ser um jogo difícil contra o São Paulo, tá? Por mais que o Cap em casa seja um time muito, muito ofensivo. Prefiro ficar, por exemplo, com o Flamengo, certo? Por exemplo, o Flamengo é o terceiro time que mais conquista pontos, né? Perdendo só para o Atlético Paranaense e pro Bragantino, tá? E o Juventude também certo, tá? Que o Miguel vale a pena, certo? Mas por que o Flamengo? Porque a gente vai chegar em gol e assistência e aqui vai clarear os olhos para vocês. E aqui as pontuações médias conquistadas e cedidas, às vezes tá ali o desarme, às vezes tá ali outras questões que não ficam tão claras. Ó, Galo, Fluminense, Palmeiras pontuam muito bem com os meses, até o São Paulo vem pontuando, ó. Insere muito Goiás, mas Curitiba não tem quase ninguém. Então assim, ó. Vou mostrar desarme rapidamente, porque eu quero ir para gol assistência, porque eu acho que é o mais importante. É a maior pontuação do game, a segunda. Ó, o Corinthians vem desarmando bastante, certo? Mas o Botafogo não é um time que cede tantos desarmes. Quem cede muito?
Juventude cede bastante, Palmeiras cede bastante, Fortaleza, até mesmo o próprio São Paulo, tá? Mas botar um zagueiro, um volante só para desarmes, melhor botar, a não ser que seja para compor ali, faltou uma cartoleta, ou você é líder das suas ligas, bota um cara que tem uma média básica de 4, 5 pontos em casa com desarmes, tá valendo a pena, tá? Em casa, Corinthians cede bastante, mas o Botafogo não desarma muito, o Galo vem desarmando bastante em casa, tá? E até o Fortaleza, ó. Mas aqui, ó, eu quero abrir os olhos para vocês aqui, ó. Vamos para assistência. 5 pontos, né? O cara vai ter que fazer 4, 5 desarmes para fazer 5 pontos, né? Então aqui, ó, assistência, Flamengo. Disparado é o time que mais dá assistência com seus meias. E aqui, meu amigo, ó, falar do Arrascaeta é chover no molhado, tá? Rapidamente, 8.80 em 7 jogos, ó, 7, 0.4 aqui, às vezes acontece, 13, 9, 4, 6, 19. Gente, assim, ó, não tem como deixar o homem de fora, tá? Batendo falta, batendo escanteio. É o cara que cria, que bota na cara do gol. O Everton Ribeiro tá bem demais em casa, hein? 7.66 em 8 jogos. Deu aquela metade de 17 pontos, ó. 2, 4, 5, 13, 3, 8. Vem pontuando e entregando ponto, tá? O Flamengo tá com uma média de 2, 3 gols em casa, tá? Em casa. O Atlético Goianiense tomou alguns gols. Então, realmente, os meios do Flamengo estão entre as melhores opções, se não forem as melhores opções pra rodada, tá? Miguel aqui, ó, dá pra dar uma escada? Dá, porque queira ou não queira aqui, o Juventude é o time que mais toma gols com assistência de meias adversários, tá? Então tem que ficar de olho aqui, ó, no Bragantino quem vai jogar. O Evangelista bate pênalti, tá? Até que de vez em quando tá pontuando razoavelmente bem, o Raul é mais pra desarmes. Mas em termos ofensivos eu prefiro o Miguel, 3.15 em 6 jogos, né, ó, 3, 7, né? Dentro de casa tá numa crescente, mas ainda é um cara em, como dizem, em formação ainda, tá? Prefiro um Arrascaeta, um Everton Ribeiro com toda certeza. Dos times que vão jogar em casa, quem é que tá tomando gol, muito parecido. E se destaca novamente aqui, ó, Fluminense, Palmeiras e Fortaleza. Porque são os times que vêm fazendo mais gols fora de casa, né? E aqui o Fluminense, meu amigo, ele fez gol agora. Esse jogadores de bola parada, de times ofensivos, é difícil, tá? Deixar fora de casa. Deixar fora do time, ó. Ó o Arias, 2.70. Aqui já me pegou. Por quê? Ele, apesar de ter feito 7.8, o desempenho dele fora não é tão bom. Em casa, não. Em casa pode escalar o Arias aí, ó. Tá pontuando bem demais, tá? E é o cara da bola parada no Fluminense. Então eu fico meio em stand-by com os meios do Fluminense. Mas do Palmeiras aqui, ó. O Palmeiras já vale a pena, certo? Vamos botar o Scarpa. 6.26 em 8 jogos. Aqui ele começou no banco, entrou, fez um gol. Poderia ter feito outro, tá? Poderia ter feito 8. Olha o Scarpa fora de casa. Fez 1.3 aqui, ó. Tira 1.3. Tá pontuando demais. A única questão do Scarpa aqui é que eu fico preocupado com o desgaste dele. Mas assim, ó. Como eu tô com o Gomes, tá? Aqui, ó, eu preciso do cara que bate escanteio pra fazer aquela dobradinha, tá? Isso sempre é bom, certo? Mesa aqui do Fortaleza. Não tem ninguém, tá? Não tem ninguém que me chame muito a atenção, certo? Gols. Palmeiras de novo, Fluminense. Aqui São Paulo se destaca um pouco, até o Atlético Goianiense. Mas o Flamengo não toma gol nenhum, certo? O Santos toma pouco e o Ceará também toma pouco. Quem toma muito? O Goiás. Mas, gente, assim, ó, se a gente pegar aqui, ó, os meias do Curitiba é o pior visitante da competição, se eu não me engano. Então tem o Galaza, o William Farias, o Val, são todos jogadores para desarme, para criação aqui, ó. Tá difícil, tá? Tá difícil. Daí eu prefiro ficar o quê? Flamengo. Fez 4 gols, o Atlético Goianiense tomou 5. O Miguel dá pra dar uma escada, porque o Bragantino fez 4 gols, né? Até um Evangelista, quem quiser, mas eu prefiro o Flamengo ainda. E o Juventude tomou 5, certo? Olha o Curitiba como vem tomando gol. Atlético Paranaense fazendo muito gols, mas esses gols aqui, ó, muitos são do Terãs, tá? São Paulo toma. Mas quem quiser aí dar uma arriscada aí no Vitor Bueno, quem sabe, pode ser salutar. Mas assim, ó, eu vou ser certo pra vocês. Eu vou no feijão com arroz, tá? Meia pra essa rodada, eu vou no feijão com arroz. Por enquanto, tá? Ficar de olho em quem vai ser escalado. De repente eu posso dar uma optada aí por um William jogando em casa, certo? Mas nesse princípio eu vou com os dois melhores meias nesse momento, Cartola, o Arrascaeta e o Scarpa. E vou com o Everton Ribeiro pela possibilidade de gol e assistência, porque o Flamengo tá muito ofensivo em casa, tá? Poderemos ver outros meias, né, na live de sábado, sim. No Bons Baratos, quinta-feira também vou explorar outros meias. Ó, a Rascaeta tá aqui, ó. Zarato fora de casa costuma pontuar bem, tá? Tem o Zé Rafael, muita regularidade. Aqui, ó, o Zé, 5.93 em 7 jogos. É aquele cara que te entrega uma assistência com facilidade, tá? Jogando fora de casa, pontua em muitos scouts, desarmes, faltas sofridas e às vezes faz um golzinho ou dá uma assistência. Tem o Lima, que eu gosto demais do Lima em casa, 7.72 em 5 jogos. 3, 10, 7, 5, 10. Pô, mas daí, quanto o Palmeiras, eu tô botando defesa do Palmeiras, mas assim, ó, sugiro pra você, tá? Se você não for com nenhum defensor do Palmeiras e quiser dar uma diferenciada, o Lima é uma boa, tá? O Lima é uma boa. Assim como o Vina também, tá? O Vina andou fazendo uns golzinhos, dá pra dar uma arriscada, mas eu prefiro assim, ó, Gustavo Scarpa,
Arrascaeta, tá? O William, tô de olho nele, fiquei muito na dúvida, tá? Em dobrar o Flamengo no meio ou botar o William, 3.76, 7 jogos. Não deu aquela estourada, não, mas eu tô buscando isso aqui dele aqui, ó. Um jogo em que ele possa fazer mais de 10 pontos. E se continuar aqui a perspectiva do Corinthians jogando em casa, do jeito que tá aqui, ó, e o William jogar realmente na direita, tá? Que é onde é o lugar dele, sempre deveria ser. Daí eu acho que de repente eu vou escalar o William no meio campo, tá? Mas por enquanto tá ficando assim o time. Meu terceiro meia não vou inventar não. Vou com o Everton Ribeiro, tá? Feijão com arroz, rapaziada. Se não fosse com o Everton aqui, talvez iria com o William, certo? Ou um Zé Rafael pra dar uma equilibrada ali, né? Com uma média básica. Mas assim, ó. Tem rodadas que a gente tá cheio de meia, né? Essa não é uma rodada que eu não vejo tantos meias assim. Se o William não jogar e o Adson jogar, me agrada bastante, tá? Me agrada bastante. Inclusive o Adson anda pontuando melhor do que o William em casa, tá? Mas meias assim pra essa rodada tá bem complicado, tá? Tá bem complicado. Por quê? Aqui o Zarate pontua bem fora de casa, pontua, mas o Inter em casa é chato. Vai ser um jogo difícil, tá? Vai ser um jogo equilibrado. O Arias tem um adversário difícil pela frente, o Santos, e não pontua bem fora de casa. Então assim, ó. Rafael Veiga, desde que voltou, não disse que veio ainda, né? Então eu prefiro realmente o William, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gustavo Scarpa, Zé Rafael. E ó, eu vou ter que dar uma cutucada aqui, ó, Miguel me interessa, tá? E eu vou ter que dar uma filtrada aqui, ó, pra tentar achar outros meias, tá? Mas nesse momento nós estamos indo realmente assim, ó. Gustavo Scarpa, Everton Ribeiro e Arrascaeta, feijão com arroz. E aqui na frente é que talvez eu vá surpreender o pessoal, tá? Talvez eu vá surpreender o pessoal porque tem muita gente que vai dobrar o Flamengo, tá? Ou talvez até triplicar pensando numa entrada do Cebolinha, certo? Vamos aqui para atacante. Tirar de gols, depois a gente vê. Vamos pontuação média primeiro, né? Não precisa ficar muito afobado não, rapaziada. Certo? Voltar aqui pro cruzamento scout. Finalmente aí os atacantes, né? A alegria do povo. E assim, ó, outra vez a chover molhado. Qual é o time que mais pontua em casa com seus atacantes? Flamengo. O Flamengo tem um volume de jogo muito grande. Tá? E o Atlético Goianiense, por mais que não seja o que mais cede, também não é o que menos cede, tá? E nesse caso você escala por causa do time mandante, não por causa do adversário, certo? Então assim, ó, quem quiser dobrar vale a pena? Vale. Eu que tô meio cabreiro, porque você dobra, por exemplo, o Flamengo na frente, né? Vai que possam ser poupados mais de um jogador. Só tem um reserva, né? Daí complica a situação. Mas é válido? Claro que é válido. O Flamengo tá fazendo em média 2, 3 gols em casa. Pedro vive um momento sensacional. 6.34 em casa em 7 jogos. Olha só o Pedro. 11, 6, 15, 18, 13. Só aqui que passou em branco nos últimos 6 jogos aqui, ó. Ele tá fazendo muito gol, gente. Ah, tá fazendo muito gol. É o cara centralizado do Flamengo. Gabigol sai demais pra buscar o jogo, tá? Mas ainda assim é um cara que vale a pena. 6.68 em 6 jogos. Tá, ó, porque ó, 7, 9, 9. Aí é o cara que bate pênalti. Então, quem quiser dobrar, tá valendo. Eu é que vou tentar dar uma espalhada, tá? Santos tá pontuando bem, por mais que o Fluminense não seja tanto assim, tá? Mas aqui o Santos também, aqui, ó, tem 2 bons atacantes que vem pontuando bem em casa, certo? O jogo é que vai ser mais difícil, então você tem que dar uma facilitada pro seu jogador também, né? Marcos Leonardo, 6.76 em 9 jogos, ó, 10, 6, 2, 10. Tem pontuando bem o menino em casa. Aliás, ele é matador, é esforçado, é bom jogador. Léo Batistão também vem bem, 7.44 em 10 jogos, ó, 12, 3, 5, 15. Cara, são atacantes que em casa entregam pontos. O jogo é mais difícil? É, contra o Fluminense. Parte de cima da tabela. É por isso que eu opto pro Flamengo. Certo? Deixa eu ver mais alguém que está pontuando bem em casa. Ficaria por aí, talvez o Internacional. Um Pedro Henrique tá bem demais, tá? Pedro Henrique tá bem demais, mas daí vai enfrentar o Galo também ali, a parte de cima da tabela. Já complica um pouco. Tentem fugir desses confrontos de parte de cima da tabela. Peguem adversários mais fáceis, tá? Mas o Pedro Henrique não dá pra negar não, ó. 5.14 em 7 jogos. E ó, 19, 3, 9. Só 1.8 aqui deu uma destoada. Tá entregando pontos, o rapaz tá começando a pegar gosto pela coisa. Bom jogador, parte pra cima. Tá? Chuta, finaliza, chega dentro da área. Bom jogador. Mas o jogo é difícil. E desses times aqui, quem é que mais cede? Havaí. Havaí cede bastante, mas o que mais cede é o Juventude. E por mais que o Bragantino não seja o que mais conquista, meu amigo, você tem que ter aqui, ó. Eu vou botar um atacante do Bragantino, tá? E vou explicar por quê. 6.29 em 7 jogos. Ó, 5, 10, 3, 15, 3, 2. Entrega pontos. Se der tudo errado, vai entregar 3, 4, 5 pontos. Tá? É o cara que bate alguns escanteios, é o cara que bate algumas faltas. E pênalti ainda tem que ver. Vai ser ele o Evangelista, porque depois que ele perdeu, o Evangelista bateu lá contra o Cap e depois não teve mais pênalti. Tem que ver. Gabriel Novaes joga por dentro, prefere o Alejandro, mas quando é chamado tá fazendo os gols, 3.47. Aqui, ó. De repente pode ser um diferencial aí, ó, pra quem realmente quer buscar alguma coisa aí, ó. Custa 3.20, né? 3.20, vê qual foi a última pontuação dele. Fez 0 pontos.
Acho até que vai ser o atacante no meu time de valorização, tá? Sorriso não. Sorriso deu uma caída, né? Não vem pontuando tanto, 1.96, ó. Muito mal. Prefiro 1000 vezes o Arthur, certo? Ah, mané, por que tu queres um atacante do Bragantino? Vou te explicar por quê. Aqui, ó, dos times que vão jogar... Daqui a pouco, os times que vão jogar em casa, quem é que mais 7 pontos? Inter. Os jogos do Inter em casa têm sido muito movimentados, tá? E deixar de indicar o Hulk é dar um tiro no pé. Por quê? Porque o Atlético é o quarto melhor visitante, tem uma média de 1.22. E o Inter, por mais que seja o 10º melhor mandante, tá uma campanha meio meio de tijolo em casa, toma muito gol, ó, 1.22. E faz muito, ó, 1.89. Então esse jogo aqui, ó, tem tudo pra ser um jogo bem movimentado. Olha o Inter em casa, 3, 1, 3, 2, 3. Vem fazendo muito gol, por isso que eu falei do Pedro Henrique, tá? Mas, ó, e de volta, ó, tomou 3 do Botafogo, 3 do São Paulo. O Inter oscila demais entre ceder muitos gols aqui, ó, tomar muitos gols e conquistar SG. Daí nesse aspecto entra o Galo aqui, ó. É um time que dificilmente cede SG. Então quem quiser dar uma diferenciada, né? Falar o Hulk, não dá pra dizer, cara, que o cara não entrega pontos, tá? Todo mundo dizendo que ele tá mal, pá, mas ainda é o cara que bate o pênalti, sempre pode rolar, ó, 5.93 em 6 jogos. Como é que eu vou dizer que um cara que faz 5, 9, 2.7, 10, 1, 6.5, 2 pontuações ruins e 4 boas, jogando fora de casa, contra um time que tá jogando ofensivamente em casa, costuma, né, tomar gols, Ademir. Então assim, ó, meia tá difícil, tá, mas atacante tem bastante, por mais que os mais visados sejam os melhores, tá? O Ademir eu vou deixar ele um pouco em stand-by, gosto demais dele, mas tá difícil aí pra pontuar bem. Então o que eu vou fazer? Vou direto aqui, ó, assistência e gol, porque daí clareia. Olha o Flamengo, 5, 3, 8, né? Flamengo é o time que mais faz gols com assistência de atacante, tá? O Atlético Goianiense tá entre os que mais tomam. Quem é que mais toma gol com assistência de atacante? Juventude. O Bragantino faz. Aí é que tá entrando o Arthur, né? Um atacante do Bragantino. Pra quê? Pra tentar diferenciar mesmo, porque vai ter Libertadores semana que vem. Não sei se o Flamengo vai completo. Ele tem que dar um tempinho também. E depois de Juventude, quem é que mais toma gol? Curitiba. E aqui, por mais que não faça muito gol de assistência, tá? Vai aparecer de gols normal. Ó, o Palmeiras também é válido, ó. Vem fazendo gols, ó. Olha como toma gol também, ó. O Cano aqui já acho complicado fora de casa, mas Cano é o Cano, né? Atleta do campeonato. Eu gosto do Cano jogando em casa. Pontua bem melhor. Mas sempre é um cara viável. E o Fortaleza vem fazendo muito gol, mas o Cuiabá toma pouco, tá? Mas é o time fora de casa que mais faz gol com assistência de atacante. Mas olha só, vamos botar gols agora? Juventude novamente, Fortaleza vem tomando muito gol, tá? E aqui o Cuiabá fez 3 e o Bragantino fez 4. Mas mesmo assim, ó, no somativo dá 10. Ganha até em termos de gol do Flamengo, tá? E qual é o time que mais faz gols com atacantes em casa? Goiás. E aí que entra o Pedro Raul. Por quê? Curitiba é o que mais toma gol com assistência, o segundo, né? E o Goiás faz. E aqui o Pedro Raul tá disputando a artilharia do campeonato, gente. Ah, se você botar aqui, ó, média, já vai aparecer aqui, ó, entre os primeiros. Tá ali, ó. Ah, já tá quase alcançando o Caleri em termos de média. Daí você bota gol aqui, ó. Meu amigo, ele tá disputando a artilharia com o Cano. Ele é o segundo, tem 10 gols. E realmente Pedro Raul vem fazendo gol, tá? 6.09 em 8 jogos. E ó, nos últimos jogos de casa, gol, gol, gol. Tá? Aqui não fez, gol, né? Então podemos dizer, nos últimos 5 jogos em casa, fez gols em 4 oportunidades. E fora de casa, vira e volta, tá fazendo gol, ó. Fez gol contra o São Paulo, certo? Então é um cara que vive um bom momento. Os jogos na Serrinha têm sido jogos movimentados. O Goiás é chato lá dentro. O Curitiba não tá com um bom desempenho fora de casa, ó. 1.33 de gols feitos. O Curitiba é um dos times que mais toma gol, 2.33. Pior visitante. Olha a quantidade de gols. 3, 2, 3, 4. Meu Deus, o Curitiba tá tomando muito gol. A não ser que arrume a defesa da noite pro dia. O Pedro Raul é uma das melhores opções pra rodada. Olha só, 2, 2. E sempre tá fazendo gol em casa, o Goiás. Vale a pena? Vale. É um risco não dobrar o Flamengo? Pode ser. Mas eu acredito que o Pedro Raul vale a pena. Inclusive, já vou botar aqui, ó. Nosso querido Pedro Raul. Ah, e vou botar o Pedrão. E já tá certo, tá? Vou escolher meu terceiro atacante. O Bragantino tá bem demais na foto. Cuiabá não faz tanto gol assim, não leva tanta fé. O Fortaleza vem fazendo os gols, mas o Cuiabá se defende bem. Aqui o Luciano pode voltar a arrebentar, porque queira ou não queira, é um time ofensivo em casa, o Atlético Paranaense e o São Paulo vem fazendo os gols fora de casa, né? Ó o Hulk aqui novamente, um cruzamento de scouts interessante aqui pro Hulk aqui, ó. Mas mesmo assim eu prefiro ficar com o Bragantino, tá? Porque aqui, ó, o Juventude junto com o Fortaleza é o que mais toma gol. O Juventude é o que mais toma gol de assistência, tudo de atacante. E o Juventude é o que mais cede pontos. Então aqui, gente, ó, tá decretado, vai ser o Arthur, tá? Vai ser o Arthur. Poderia dobrar com o Gabigol. Seria o certo dobrar com o Gabigol? Seria, tá? Mas eu tô dando uma arriscadinha aqui. Posso dar mal com a última rodada. Deixei o Pedro de fora, acabei me dando mal. Mas calma, estamos aí nesse início. Acho meio arriscado deixar de fora um Arthur, por exemplo, contra um Juventude que toma gol demais.
É a mesma coisa o Pedro Raul. Então tô tentando equilibrar o time mesmo porque é a primeira rodada do retorno, tá? Muita calma nessa hora, tá? Deixa eu dar uma linha aqui em atacante média básica. Tem, ó, Cano aqui, gente, ó. Vou até mostrar porque são caras fora de série, né? Olha o Cano em casa, 10.97 e 2.52 fora. Em casa, o Cano, você tem que escalar. Dependendo do adversário, bota a braçadeira nele. Mas fora aqui, ó. 7.5, 9.2. Tirando isso, tá? É um cara perigoso? Pode fazer gol? Pode. Mas também tem o Marcos Leonardo do outro lado. Então, assim, ó, é um jogo que eu acho que sai gol pro outro lado? Acredito que sim. Tá? Mas tem jogos mais favoráveis, como Pedro Arrul contra o pior visitante, um time que toma muito gol, certo? Tem o próprio Arthur, né? Contra um time que cede ponto demais, cede assistência demais, cede gol demais. E o Flamengo nem se fala, né? Gabigol, Pedro. Vou ficar em stand-by aqui no Corinthians, ver como é que vai ser a escalação, tá? Porque daí tem o Roberto para dar aquela arriscada, porque o Corinthians em casa tá bem. Roger Guedes 6.27, parece que voltou a jogar uma bolinha, né? Mas ainda oscila muito. Então, assim, são boas apostas do Corinthians. Melhor mandante aí nesse momento, claro que é, mas eu prefiro cruzamento de scout, por exemplo, do Flamengo e Bragantino, né? E o Goiás também, certo? Então, nesse momento eu ainda assim, inclusive, vou deixar a pontuação média e já olhar treinador. Ó, o Flamengo como pontua em casa. Ninguém ganha do Flamengo, tá? O Flamengo é o time que mais faz gols em casa e menos vem sofrendo gols. Então o cruzamento de caldo tá muito interessante, tá? Correndo aí um pouquinho fora, certo? O Bragantino, se segurar o SG, porque o Juventude cede bastante, tá? Então o Barbieri não é de todo ruim, não. Agora o América aqui eu fico cabreiro, tá? Por mais que o Avaí seja o time que mais cede pontos, o América não tá bem em casa. Então eu prefiro aqui, ó, Dorival, certo? Barbieri, ou até mesmo o Vitor, tá? O Vitor, certo? Porque o Corinthians tá muito bem em casa. E fora, não tem esquema mesmo, sendo um adversário difícil. O Palmeiras, porque é o melhor visitante, tá? Mas assim, é Flamengo, Dorival, pode dar tudo errado, mas a rodada é pro Flamengo, tá? É pro Flamengo, não adianta chover molhado, não adianta inventar, certo? Já não tô dobrando o Flamengo na frente, tô correndo certo risco para não deixar alguém do Bragantino fora e o Pedro Raul. Mas vamos ver, tá? Vamos ver até onde a gente vai assim. Vou deixar o time assim prontinho e na sequência eu trago ele um banco de reservas e capitão. Tá feito aí então, pessoal, um esboço, que a gente tem que ver o que vai rolar na Copa do Brasil hoje e amanhã. E semana que vem vai ter Libertadores. Então muita calma, até sábado na live muita água vai rolar. Pode ter muita alteração, mas por hora é isso mesmo. Pedrão de capitão tá fazendo muito gol. Flamengo um jogo muito grande em casa, certo? Respeitando aí Corinthians e Flamengo, as melhores defesas jogando em casa. Não deixando Luan Cândido de fora nem Gomes, estão fazendo muito gol, certo? Então acho que o time ficou bem escalado. Mas o mais importante são as estatísticas e os dados que a gente viu, certo? Inclusive aí, ó, quinta-feira vai ter bons e baratos de valorização e a live vai ser sábado, meio-dia. Então tá aí, gente, custando 134,26, tá? Um esboço do time principal para a 20ª rodada, a primeira do retorno. Então é isso, gente. Esboço feito, time escalado, entre aspas, até sábado a gente vê o que faz. Quinta-feira tem vídeo, bons baratos de valorização, como eu falei, né? Sábado a live. E se você gostou do vídeo, deixa aquele like. Dá essa força aqui pro Mané. Assim o canal cresce. Inclusive, quero agradecer a todo mundo aí. Conseguimos alcançar 20k, né? 20 mil. Né? Quem puder seguir lá, tem link logo abaixo. Então, vai ser muito bem-vindo. Quem ainda não for inscrito no canal, que curtiu, eu convido na humildade aí a se inscrever, certo? No mais, gente, um grande beijo no coração. Até o vídeo de quinta-feira. Vamos que vamos. Fui.